Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai, por tudo que Tu tens feito por nós. O maná que vem da luz inacessível, que nos alimenta dia após dia, Papai. Não temos palavras para expressar a tamanha nossa gratidão, Papai. Tu és a nossa alegria, a nossa porção, em que nós nos satisfazemos, ó Pai, em Ti, Papai, em estar com os irmãos, em estar com o mensageiro, em estar, Papai, numa só fé, no mesmo plano, propósito, Papai. O nosso anseio, Papai, é de logo estarmos em nossa casa novamente, poder, Papai, ver tudo que Tu fez por nós, Papai. Confirma, Papai, dia após dia, a obra das nossas mãos. Confirma, Papai, a obra das mãos do Teu mensageiro, Papai, do Teu anjo enviado. E que nesta noite a Tua voz seja audível, para que possamos, Papai, ter cada vez mais o esclarecimento que vem de Ti. No nome de Yalcha, o Machia. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, Papai. Gratidão. Nós aqui no Esquenta Motores a gente lembrou um pouco dessa parte do temor e tremor, né, meus irmãos? Como é necessário. Então, vamos pegar aqui, dando sequência. Só um minutinho, tá? Vamos abrir aqui em Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Página 130. Êxodo, capítulo 20. Versículo 1. Todos encontraram? Sim. Diz assim: Ial pronunciou todas essas palavras, dizendo: Eu sou Ial, teu Ial, que te fez sair da terra do Egito. Da terra do Egito. Agora, deixa aí marcado. E vai lá em Apocalipse 12. Onde nós estávamos? No Egito. Por que nós estávamos no Egito? Irmão Murilo. Por que nós estávamos no Egito? Isso, fomos colocados ali, né, sem motivo. Falta sacrificar a terra, né? Mas nós não vamos ser sacrificados, irmão. Né? Fomos levados para o Egito, por quê? Porque é uma forma de nós entendermos o que aconteceu na antiga aliança, o que aconteceu lá atrás. Antes de a gente abrir aqui em Apocalipse 12, deixa aí marcado, vamos abrir no livro de Yalcha e Isaías 52. Vamos voltar nesse ponto aqui, só para esclarecer mais os irmãos.
Versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: desperta, 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 reveste a tua força, ó Sião. De quem que está falando aqui, irmão? É de Alcha. De Alcha e Micael. Sião é o monte que Alcha e Micael. Irmã Adriana. Irmã Diene. Irmã Julie. Da igreja. Sião. Nós estamos despertando nesse momento. Filadélfia. Não é o resto remanescente. O resto remanescente não está despertando agora. Irmão, eu achava que quando fala desperta, desperta, lembra de Alxalã, que era a igreja. Não, ó, presta atenção. Ó. Desperta, desperta, reveste tua força, ó Sião, põe teus vestidos de gala, ó Alxalã, cidade santa. Aí, se você pegar em Isaías 51, 17, ó. Não, eu quero a outra. Versículo 9. Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Al. Aqui é quem? Isso. Agora o outro. Ishaial, Isaías e Alcha, 52:1. Desperta, desperta, reveste tua força, ó Sião. Primeiro o mensageiro se levanta, depois nós nos levantamos com ele. Entendeu? Desperta, desperta, reveste tua força, ó Sião. Põe teus vestidos de gala e Alxalã, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar a ti o incircunciso. Estou ouvindo palavras, conversas. Estou ouvindo conversas. Não fica conversando paralelamente, não. Ouve a palavra e deixa o Espírito nos conduzir, tá? Cada um ouve e entende, depois rumina em particular, porque esse fim de conversa paralela atrapalha o irmão do lado, da frente e até mesmo a gente está aqui. Ainda mais eu que tenho ouvido aguçado, presta atenção. Desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião, põe os teus vestidos de gala e Alxalã, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar a ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te, Alxalã cativa. Desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filhas de Sião, cativa. Com efeito, assim diz Ial, sem paga fostes vendidos. Viu? Quem foi vendido? José. Fazendo a representação de que o povo, na época também, foi entregue no Egito. Sem paga fostes vendidos. Sem dinheiro, a vez de ser resgatados. Pois assim diz Ial, viu? Sem paga fostes vendidos, sem dinheiro, a vez de ser resgatado. Aí deixa aí, e a gente faz um link aqui na frente, ó, com Ialcha, Isaías 55:1. A todos que têm sede, vinde a água. Vós que não tens dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Sem dinheiro, estamos sendo resgatados. Aqui não é venda, aqui não é um comércio. Dá seu dízimo e recebe salvação. Vende seu carro, ou então entrega a chave do seu carro aqui no altar, e você será bem sucedido. Não é nada disso que está falando. Por quê? Porque, deixa aí também, e a gente vai aqui em Isaías e Alcha, 43. 43? 42. Aí ele falando para o mensageiro, 42, versículo 1. Eis o meu servo, que eu sustento, o meu eleito, em quem tem o quê? Por sobre ele o meu, e ele trará direito às nações. Aí pega aqui, ó, versículo 5. Assim diz Ial, que criou o céu
e o estendeu, que firmou a terra e o que ela produz, que deu alento aos que a povoam, e o sopro de vida aos que movem sobre ela. Eu, Yahweh, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos e a fim de soltares do cárcere os presos. Ele que vai soltar do cárcere os presos. Em que tempo? No tempo do fim. Por isso que fomos resgatados sem dinheiro, com mão forte e braço estendido. O que aconteceu lá no Egito? Ele resgatou o povo com mão forte e braço estendido. Mão forte e ao visível, braço e ao Micael. Resgatou. Hoje é a mesma coisa. Fomos resgatados com mão forte e braço estendido. Percebe? E no tempo do fim, braço, Micael, mão forte e Alcha, aqueles que estão agora o que? Trazendo a igreja para perto, aquele que exerce a função no lugar do seu pai, e ao visível, mas que não está agora presente. Quem está agora presente é Micael, que resgata o povo, porque este é o eleito, escolhido, que é também o Espírito, e Alcha Micael, ele é o sexto e também é o sétimo, ok? Então quando aponta lá, que o papai Alcha fala assim, olha, quando ele imergiu as águas e subiu, veio do alto o quê? Uma pomba, era quem ali? Irmã Flávia, era o Espírito. Qual é o Espírito? Qual o nome desse? Yahweh Micael. Ele adentra dentro do corpo do pai dele, e vem uma voz do céu e diz o quê? Esse é meu filho amado, o eleito, apontando para esse que também auxiliou o papai desde lá de trás e que agora estava também na inicialização na obra do mestre, na obra de Yahweh visível. Percebe que é ele que resgata, é ele que traz, é ele que põe para perto? Então, olha aí para você ver, ó, versículo 7, Yahweh, Isaías, versículo 7, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos, e da prisão os que habitam nas trevas. Viu? Cego, Laodiceia, os presos, tempo de... Hã? Achei que você ia falar, eu ia repetir com você, não. Calma. Os presos no tempo de hoje é quem? O tempo de hoje. Tempo de hoje. Os tempos de hoje. Salmo 137. Nós estávamos no Egito, irmãos. Eu estou explicando aqui para os irmãos. Aqui, ó. O povo estava no Egito. E eles foram resgatados como um forte braço estendido. Aí que no início ele fala assim, ó. 42:1. Eis o meu servo, que eu sustento, o meu eleito, que tenho prazer. Fazendo link lá com Lucas. Que desceu ali o Espírito sobre o papai. E Yahweh no corpo ali dele, que ali é Yahweh visível, no corpo de Yahweh, e o Espírito desce para se tornar o ser completo, e vem a voz do céu e fala, esse é meu filho, o eleito, está apontando para a profecia aqui, ó. Este é o eleito, que adentrou dentro do corpo dele, se tornando o ser completo. Este eleito, que ele está falando que no tempo do fim, vai trazer direito às nações, só que não é agora o direito às nações, agora é o resgate do povo, que ele se conserva junto, saindo do Egito. Marcha, Moisés, viveu dentro do Egito, irmão Isalino? Marcha, Moisés, viveu dentro do Egito? Viveu no começo. Não, viveu lá dentro do Egito? O restante da vida dele? Não, irmão. Marcha, Moisés, viveu por um tempo lá dentro do Egito? Viveu. Viveu, aprendeu lá, foi preparado lá. E de lá ele não foi ele o libertador? Dentro do Egito, no tempo do fim, mesma coisa.
aquele que viveu dentro do Egito. Estávamos também dentro do Egito. Ele se levanta o libertador. Quem é o libertador? Micael, o anjo enviado. Gideão, o libertador, juiz de Israel, puxando o povo. Primeiro ele se levanta, desperta, mune-te de força, ó braço de Al. Volta lá em Isaías 55. Volta lá, Isaías e Alcha 55. Não, 55 não. É 51:9. Perdão, 51:9. Desperta, mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta, como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Olha, por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe? Quem é a Raabe aqui falada? Irmã Márcia. Já? Pois é. Então responde. Egito? Isso. Lógico que eu sei, mãe. Porque se respondesse errado, ia ainda levar a exortação ainda. Ó, a gratidão, que sabe mesmo. É assim que fala. Ó, por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que traspassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez o fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? É ele que abre o caminho para o resgatado passar. Aí quando volta lá em Isaías e Alcha 42, volta lá. Versículo 7. Vamos pegar do 6. Eu, Ial. Qual Ial? Ial visível. Te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos. Por quê? Os filhos de Adão cegos, da era principalmente de Laodiceia, a fim de soltares do cárcere os presos, porque estão no Egito, e da prisão os que habitam nas trevas, que levou cativo o cativeiro, subiu com eles. Te modelei, o último Adão. Eu sou Ial, este é o meu nome. Não cederei a outra em minha glória, nem minha honra aos ídolos. As primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras novas. Antes que elas surjam, eu vou-las anuncio. Por que ele fala, antes delas surgir, eu estou te anunciando elas? Irmã Adriana. Por causa que ele é o homem? Não. Ele é uma predestinação. Não. Eu quero uma passagem que confirma isso. Quem pode me falar? Isto, revelação de Yahshua Mashiach. E Yahweh lhe concedeu. Aqui, ó, antes delas acontecerem, eu estou te anunciando, te revelando. E ao visível falando para Yahshua. Entregou para ele tudo, todas as coisas. Foi dado para ele todas as coisas. Não foi só 10%, 30%, 40%. Foi dado todas as coisas. Porque conforme a gente vê em Colossenses, irmão Márcio, Colossenses 1,15, ele, Ial visível, é a imagem de Ial invisível. Ok? Porque nele foram feitas todas as coisas. E para ele, no céu, na terra, autoridades, principados, não é? Tudo foi feito por ele e para ele. Então todas as coisas que está relatado ali foi dado para Yahshua Micael. Todas as coisas. Está falando que ele vai se tornar em breve Ial visível. Muito bem. Lê bem alto, eu já sei que você vai ler. Lê bem alto aí, irmão Edgar.
Irmã Rejane. Muitas vezes, de modo diversos, falou Yahweh outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, os 1260 dias, Isso. falou-nos por meio do filho varão, Isso. amado, Isso. a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, Isto. e pelo qual fez os séculos. E tá vendo? E por ele, junto ali, estava fazendo os séculos. Por isso que a gente fala que ele é o que interpreta o tempo. Ele pode interpretar o tempo. O mensageiro de Sardes quer se passar por ele. Vou interpretar o tempo. Está aqui a data do arrebatamento, a ascensão. É isso que eu queria dizer. Por conta disso, foi frustrado, porque somente quem pode revelar o tempo é este que tem na mão a interpretação do tempo. Por que ele sabe do tempo? Porque Ial visível entregou para Ialcha, Micael, conforme Apocalipse 1:1, fazendo link com Hebreus 1:1. Oi. Então, Yalcha e Micael vai se tornar Ial visível. Yal visível. Exatamente. Tá bom? Irmão, posso ler Hebreus também 5:1? Pode ler. Está falando assim: o sacrifício terrestre no dia da sua carne. Porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído a favor dos homens, em suas relações com Yahweh. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelo pecado, capaz de ter compreensão com aqueles que o ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza, pelo que deve oferecer sacrifício tanto pelo pecado do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Yahweh, como Arão. Como Arão, ele está fazendo uma representação, apontando que aquele que foi chamado como Arão, ele sim pode apresentar as coisas, porque ele tem acesso diante de Yahweh. E tem aquela passagem que fala que o Espírito com gemidos inexprimíveis. Isso. Aí quando a gente pega aqui, ó, Isaías 42, ó, versículo 9: as primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras novas. Antes que elas surjam, eu vou-las anuncio. Fazendo link lá. Apocalipse 1:1 com Hebreus 1:1. Aí, volta aí para Ishaial e Alcha, Isaías 52. Então a gente entendeu. Este é aquele que resgata o povo do Egito. É este, não é outro. Aí fala assim, ó. Aí ele fala agora, aqui, ó, versículo 3, versículo 3. Com efeito, assim diz Ial: sem paga fostes vendido, sem dinheiro a vez de ser resgatados. É aquilo que a gente falou. Vinde sem dinheiro. Aí fala: pois assim diz o mestre Ial: em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Em tempos antigos. Que tempo antigo é esse aqui que está querendo dizer, irmã Edna? Na época de Gênesis, como você explicou. Quando fala de antiguidade, pega lá. Não. Em tempos antigos, essa passagem aqui, ó. Em tempos antigos foi ao Egito que o meu povo desceu e peregrinou ali. Que tempos antigos é esse aqui? Época de? Marcha, Moisés, isso. Por quê? Porque o povo desceu, para ser mais específico, é antes ainda. Você pega José, ele desce para o Egito, ok? E o povo lá estava tendo fome. E os irmãos com o pai descem também para o Egito para buscar alimento, ok? Dali por diante o povo começou a viver no Egito.
Ali não era para eles serem cativos ali, mas eles foram cativos ali. Por quê? Porque ficaram também acomodados. Ok? Com a abastança, com tudo, e o medo de passar fome de novo, eles ficam lá. E ali foi feito deles o que? Uma prisão, um cativo. Fizeram deles como cativeiro, porque depois disso Faraó não deixou eles saírem mais. Depois da morte de José. Não deixou. Aí começaram a deixar eles o que? Cativo. Eu já pedi, é só a voz que eu estou ouvindo, irmão Leandro. Quando nasceu o novo Faraó. Isso, exatamente. Exatamente. Então, quando a gente pega esse ponto, a gente tem que ver lá atrás antes. Quando a gente olha lá atrás, a gente vê que o povo foi levado o quê? Cativo. E nós, igualmente. Por isso que fala aqui, ó. Em tempos antigos, heróis dos tempos antigos, foi ao Egito que o meu povo desceu. Nós saímos do céu e viemos para a tua terra. Por pouco tempo, o teu povo santo herdou herança. Eles tinham herdado Canaã por um tempo. E depois saíram de Canaã e foi para o Egito. Ou vocês não estão entendendo? Aí Isaías 63:18 fala: por pouco tempo teu povo santo herdou a herança. Vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Saímos de lá e viemos para o Egito. Aí ele explica, mas agora, ele explica aqui, ó, em tempos antigos foi o Egito que o meu povo desceu e peregrinou ali. Aonde? No Egito. Mais tarde, a Assíria. Qual a Assíria? Quem é a Síria? O Antimachia. Os oprimiu. Mas agora, que tenho a fazer aqui? Porque o meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. Salmo 137. Cante-nos um cântico de Sião. Está cantando vitória sobre nós, ainda usando de zombaria. E continuamente, durante todo o tempo, meu povo é desonrado. E a gente lembra por que é desonrado, irmão Wilson? Porque tirou o nome. Tirou o nome, fazendo link com Daniel, com quem mais? Micael, com... Michael 8:5. Calma, irmão, estou falando no livro de Daniel. Calma. Daniel, Micael, Ananiel, Azariel. Os 4 ali eram nobres, escolhidos por Nabucodonosor, ok? Não, pelo eunuco, né? Da história ali, mas a mando de Nabucodonosor, eu quero nobres, né? O chefe dos eunucos, o Papa, representação de hoje Egito, nos pega e nos coloca no Egito. Nós somos seduzidos por um tempo e peregrinamos ali. Aí fomos desonrados. Como? Mudaram o nosso nome, como aconteceu com Daniel. O papai explicou. O nome de Daniel ficou como? Irmão Márcio Vinícius. Isso, Beltesazar. Aí é para honrar os deuses de Babilônia. Eu falei mas é para honrar os deuses de Babilônia, né? Porque Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Aí o nome, a nossa honra. Por que nossa honra? Porque, conforme foi dito a Arão, coloca meu nome sobre os filhos de Israel para eu os abençoar. Em outras passagens fala, invoca o meu nome sobre eles e eu os abençoarei. Não é isso? Aí, aqui, o desonrar é isso. Por isso meu povo, versículo 6, por isso meu povo conhecerá meu nome. Aí, ó, conhecerá o meu nome. Porque vai voltar teu nome de Al neles. Por que vai voltar teu nome de Al nele? Porque está escrito aqui, ó, é uma promessa. É uma promessa aqui, ó, Apocalipse
É o que ele já está fazendo. 14, 1. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000 que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Aqui eles já têm a honra, mas aqueles que estão subindo agora recebem a honra de volta, os seus nomes. Depois Esmina vem, recebe um nome novo. Depois vem os heróis da fé, tem os seus nomes. Depois os 144.000 restantes que chegam, recebe os seus nomes novos, para podermos exercer o serviço na nossa terra, na nossa Canaã, no templo celestial, na nossa terra, onde tem o jardim de Éden, aonde tem ali os campos, as ruas, as cidades, as regiões celestiais e também o palácio de marfim, que está acima. Então volta lá, Isaías e Alcha, 52. Versículo 6. Por isso meu povo conhecerá meu nome, por isso ele saberá naquele dia. Quem vai saber? O meu povo. Naquele dia, que eu sou o que diz: eis-me aqui. Eu sou o que diz: eis-me aqui. Quem é que fala eis-me aqui? Irmão Joel. Samial. Isso, muito bem. Ele fala: desperta, desperta, múnite de força, ó braço de Al. Samial, desperta. E ele fala: eis-me aqui. Aí está falando: por isso meu povo saberá naquele dia. Qual dia? No tempo do fim. Esse link aqui está fazendo link com o quê? Com Daniel. Vamos lá em Daniel 11:40. É 1578. Daniel 11:40. 1578. Vamos pegar aqui, ó, o título, que eu quero só o título. Qual o título que está aí? O tempo do fim. Aí você pega aqui no versículo 12. Daniel 12:1. No tempo do fim, neste tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael. Então, ou seja, levantar-se-á, despertou e ele fala: eis-me aqui. O filho varão falando: eis-me aqui. Aí volta lá em Ishael, em Alcha, Isaías. Versículo 6, e tinha que ser versículo 6. Por isso meu povo conhecerá meu nome. Por isso ele saberá, naquele dia, no tempo do fim, que eu sou o que diz: eis-me aqui. Eu sou o que diz: eis-me aqui. Agora, deixa aqui e volta aqui, em Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: e Al disse: eu vi, ele repete, a miséria do meu povo, que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos teus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso ele fala: vou livrar eles da angústia. No tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia como nunca houve antes, desde que as nações existem. Mas, naquele tempo, no tempo do fim, o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontram escritos no livro da vida do Cordeiro imolado. Ok? Apontando aqui, ó. Versículo 7. Al disse: eu vi a miséria do meu povo, que está no Egito. Deixa a irmãzinha desligar o celular. Aí. Versículo 7 de novo. E Al disse: eu vi a miséria do meu povo, que está no Egito.
Ouvi seu grito por causa dos teus opressores. Deixa a irmãzinha ligar o celular de novo. Tá, não se preocupa não. Pronto, aí. Vamos lá de novo, versículo 7. Presta atenção, pode perder o foco não. Ial disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos teus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo. Olha, por isso desci a fim de libertá-los. Foi Ial visível que desceu? Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, do Papa, dos pastores, das denominações. E para fazer... Sim, os fariseus. E para fazê-lo subir desta terra... para fazê-lo subir desta terra, para uma terra boa e vasta. Presta atenção. Terra que mana leite e mel. Agora vai lá em Isaías 55. Palavra conversa conosco, é maravilhoso. 55:1. A todos que têm sede, vinde a água. Vós os que não tendes dinheiro, comprai, comei, comprai sem dinheiro, sem pagar, vinho e leite. Então está falando que a gente vai ir para a terra que mana leite e mel. E é esse aqui que está convocando, que vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Ele vai dar vinho e leite, falo no final do tempo, por causa do Espírito e por causa do leite de Filadélfia. Aí volta lá de novo, Êxodo. Êxodo significa o que, irmã Delminha? O que significa a palavra Êxodo? Saída. Seu marido soprou. Pois é, tá falando, não sopra. Lembra das regras. Às vezes são coisas básicas, irmão, são coisas básicas. É sério, o papai deu uma ordem, não fala, os irmãos precisam aprender por si só, tem que forçar a mente. Parece bobo, irmãos, mas não é. Vamos lá. Presta atenção, versículo 7 de novo, para nós alegrarmos em Ial. Êxodo 3:7. Ial disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir desta terra, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. O lugar dos... Por que fala o lugar dos? Dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Por que ele fala desse povo aí? A terra dos. Se ele fala assim, por isso, versículo 8, por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir desta terra, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, heveus, jebuseus. Por que está falando disso? De Alcha, os espias que foi mandado. Não? É o quê? Os querubins, a terra dos querubins. Porque foi dado para eles um tempo lá em cima no céu. E Satanás falou para Ialcha assim, Micael, o Espírito: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todo este reino, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. A terra dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, que eles tomaram, e nós vamos tomar de volta o que é nosso. Entendeu? Versículo 9. Agora o grito dos israelitas chegou até mim.
Olha aí, irmão, o grito dos israelitas chegou até mim. O que é o grito? O invocar. E também veja a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vai, pois eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés, marcha a Ial: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Ial disse: eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos servireis a Ial nesta montanha. Moisés disse a Ial: quando eu for aos israelitas e disser, o Ial dos vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Ial a Marcha: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Ial ainda a Moisés: assim dirá aos israelitas: o Ial de vossos pais, o Ial de Abraão, o Ial de Isaac, o Ial de me enviou até vós. Aí a gente lembra. Por que ele fala Ial de Abraão? Ele apareceu para Abraão? É claro, mas foi Ial? Quem foi? O anjo enviado. Aí quando fala o Ial de Isaac, por que Ial de Isaac? Quando? Isaac? Hã? No momento do sacrifício, ele foi libertado por um cordeiro. Ali a voz que veio do céu, falando: não mata ele, Abraão. Isaac não foi no momento da escada que ele ainda fez montar? Isso é Jacó. Aí tem Jacó. Jacó foi aquele que lutou com o anjo. E aconteceu o quê? Foi liberto da morte. E mudado o nome dele. E ele disse: eu vi Ial face a face. Então ele fala: eu sou Ial de Abraão, o Ial de Isaac e o Ial de Jacó. Está falando esses que trabalhou pelo nome de Ial. Me enviou até vós. É o meu nome para sempre. E é assim que me invocarão de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. OK? Então ele fala: eu sou quem? O Ial de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o que diz o quê? Eis-me aqui. Está falando que é aquele que faz a vontade de Ial, é enviado por Ial. OK? Aí a gente volta para onde? Ialcha. O quê? Comemorarei o teu nome de geração em geração. E ele fala: comemorarei o teu nome. É isso mesmo, de geração em geração. Falando o nome que ele herda. É o nome do pai dele. Vamos lá. Ialcha o quê? Vamos voltar no Ialcha 51, versículo 9. Aí vai só para a gente voltar um ponto. Desperta, desperta, mune-te de força, ao braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que traspassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, a água do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho a fim de que os resgatados passassem? Assim voltarão os que foram libertados por Ial. Chegarão a Sião, gritando de alegria. Nossa. Chegarão aonde? Sião. Gritando de alegria. Agora vai aqui em Ialcha 52.
Aí ele fala, esse povo que vai gritar de alegria, ele fala: vamos, Sião, desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião, põe os teus vestidos de gala, e ao Xalã, cidade santa, pois nunca mais tornarão a ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te ao Xalã cativa, porque estava no Egito. Desatadas estão as cadeias do seu pescoço, filhas de Sião cativa. Com efeito, assim diz Ial, sem paga fostes vendidos, sem dinheiro a vez de ser resgatados, pois assim diz Ial, o mestre Ial. Em tempos antigos foi o Egito que o meu povo desceu e peregrinou ali, e mais tarde, quem? A Síria os oprimiu. A Síria os oprimiu. Mas agora o que tenho eu fazer aqui? Porque o meu povo foi levado sem paga, seus dominadores cantam vitória, e continuamente durante o tempo todo o quê? Meu nome é desonrado. Por isso meu povo conhecerá o meu nome. Por que conhecerá meu nome? Eu sou o Ial de Abraão, o Ial de Isaac e o Ial de Jacó. Porque está falando a mesma coisa. Quando aquele que se apresentou ali à marcha, ele estava falando para a marcha não temer. E ele fala para Micael: Micael, vai e liberta o meu povo. Mas o que eu vou dizer? Não se preocupe, só fale: eu sou o Ial de Abraão, Ial de Isaac e Ial de Jacó. Fui eu que libertei o povo, e você é o meu libertador que vai libertar o povo no tempo do fim. Apontando para cá, ó, em Ialcha, a gente está em Ialcha hoje, hein? Isaías 42, volta aqui. Volta aqui. Eu sou, versículo 42, versículo 8. Não é 42 não. É 43. 43, 3. 43, 3. Diz assim, ó: com efeito, eu sou, olha, o teu Ial, o santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cush e Seba, dei-os em teu lugar. Pois és precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar e povos pela sua vida, pela tua vida. Não temas, porque estou aí, ó. Do ocidente trarei a tua raça, porque desceram do céu e foi para o Egito. Perdão, do oriente trarei sua raça, porque saiu do céu e veio para o Egito. E do ocidente te congregarei. De qual ocidente? Brasil. Te congregarei. Direi ao norte, entrega-o, e ao sul, não retenhas. Aí ele fala, reconduze. O que é reconduzir? Conduzir novamente. Os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, porque nós somos desonrados, mas agora voltamos a ser honrados. Por que voltamos a ser honrados, irmão Edialcha? Porque agora nós invocamos o nome Ial. Porque invocamos o nome sobre nós. Significa que espiritualmente passamos a ter o nome de Ial por causa do selo de Ial. Aí ó, reconduz os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Tá vendo, irmãos? Os que criei para a minha glória. E os que formei e fiz. Aí ele faz o link com o quê? Ele faz o link aqui, ó. Vamos abrir em Lucas. Você conduz meus filhos de longe, as minhas filhas, Tremendo. Lucas 22. Parte O irmão falou de 1827. Êxodo 3 ali, ó. Ele fala aqui, ó. Disse a Moisés, eu sou aquele que é. Isso. Disse mais, assim dirás, eu sou, e me enviou até vós, né? Isso. Aí em Apocalipse 1, no 7 ele fala assim, ó,
Eis que ele vem com as nuvens, as dores do verão, até mesmo que se transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Assim seja. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o mestre alto, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Tremendo. Aí ele fazendo o link, inclusive, lá. Eu sou. Viu, irmãos? O link é isso mesmo. Está falando que esse é aquele. É isso mesmo. Aí, ó, Lucas 22, versículo 10. 1827. Diz assim: respondeu-lhes. Vamos pegar o 7. 22, 7. Lucas 22, 7. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. E Yauxa então enviou Pedro e Johanna, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: logo que entrares na cidade, encontrareis um homem, o quê? Fazendo link com a passagem, irmão Rodrigo. Quem é esse homem que carrega a bilha de água? E aonde que a gente faz link nessa passagem? A gente leu agora. A gente leu agora há pouco. Isto. Vinde a água. Ok? Pois é, ó, respondeu-lhe: logo que entrares na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: o mestre te pergunta, onde está a sala em que comereis a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala, provida de almofadas. Preparai ali. E eles foram, acharam tudo como dissera Yauxa, e prepararam a Páscoa. Aí a gente lembra de quê? A gente lembra dessa passagem aqui, ó. Vamos lá. Isaías e Yauxa 55. Vamos voltar lá. E hoje nós estamos em Yauxa, hein? No livro de Yauxa e Shaial. Não, Isaías. Nossa. A gente encurta, né, irmão? Até tirar, a gente versículo 3. Diz assim, ó. Vamos pegar do 1, né? A todos que têm sede, vinde a água. Vós todos que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro, sem pagar. Vinho e leite. Vai conduzir para uma terra que mana leite e mel. Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda atenção. Nossa, tremendo, irmãos. Ouvi-me com toda atenção. Ouvi-me com toda atenção, verdade. E comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorante. Escutai-me, vinde a mim, ouvi-me e vivereis. Fareis convosco uma aliança eterna. Fareis convosco uma aliança eterna. Olha só para vocês verem. Em Yauxa, Isaías 42:6, diz assim: eu, Yau, te chamei para serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei, e te constituí como aliança do povo. De qual povo ele constituiu aliança? Aliança do povo dele, dos 144 mil. E toda aliança que se voltar para Yau, todo povo que se voltar para Yau, através dele, ele faz uma aliança de Yau com o povo. Porque ele foi constituído como a aliança, apontando para o tempo do fim, quando o papai Yauxa
com Papai Yahweh visível no corpo de Yahshua, ele levanta e fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Viu? Ele constituiu ele como aliança dos povos. Fazendo o link aqui, ó. Versículo 3, Yahshua 55, 3. Escutai-me e vinde a mim. Por quê? Ele sabe quem ele é. Ouvi-me, vivereis. Farei convosco uma aliança eterna. Porque Yahweh deu para ele a condição de fazer aliança. Então ele pode fazer aliança com quem ele quer. Porque o Filho se revela a quem ele quiser revelar. E se ele se revelar a você, ele fez uma aliança. Você está feito. Aí, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Que graças são essas prometidas a Davi, irmã Adriana? Eu lembro os filhos, não é a praia dele, né? Lembra de Davi, irmão? Eu estou lembrando das histórias de Davi. Tá, mas lembra de Davi? Prometidas a Davi. Quais são as graças prometidas a Davi? Casar com a filha do rei, né? Irmã Julie. Não, quase acertou. Isto, não faltará descendente para o seu trono. Está falando que esses vão herdar o trono com ele. As graças prometidas a Davi, esses serão reis nas nações. Aí, versículo 4: com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Está prestando atenção, irmãos? Então presta mais atenção agora. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Que nação é essa? Irmão, é de Edgar. A nação, que nação é essa? Somos nós, os brasileiros, que estamos... É uma nação que não conhece, uma nação estrangeira. Assim tu chamarás uma nação que não conhece. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Por causa de Yahweh, teu Yahweh, a busca do santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. Aí ele fala: procurai a Yahweh enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. E aí, Isaías 19, há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio. Pois é. Sobre o qual não se invoca o teu nome. Pois é. Então aqui, procurar Yahweh enquanto ele o que? Se deixa encontrar. Por que se deixa encontrar? Fazendo link com aquele que estava carregando a bilha de água. E ele se deixou ser encontrado pelos discípulos. Está falando que nós encontramos o homem que carrega a bilha de água. E ele está em Belo Horizonte. E precisamos nos reunir em Belo Horizonte. Para que em Belo Horizonte, o anjo que carrega a bilha de água, ou seja, o anjo das águas, nos ascenda aos céus, para o lugar onde tem as almofadas, para o repouso do nosso sábado. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja, papai. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação.
Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, papai. Gratidão.